Olá, sou Paulo Eduardo e nós estamos chegando para mais um estudo aqui no canal Minuto Missionário. Seja bem-vindo. Prazer em encontrar você novamente. Eu fico muito feliz e agradecido a Deus por cada um de vocês que acessam esse canal diariamente. Nós chegamos aqui todos os dias com o propósito de estudarmos juntos a Bíblia. Já há muito tempo, né? Temos feito esta viagem através da Bíblia aqui. Todos os dias, estudando as Escrituras, versículo por versículo. Eu chego aqui com a palavra de Deus em mãos e no meu ambiente de estudo para compartilhar com você um pouco da palavra de Deus. Eu quero pedir para você se inscrever no canal se não é inscrito e também divulgar isso, compartilhar esses estudos. Existem muitas pessoas que precisam saber que nós estamos aqui estudando a Bíblia juntos e você compartilhando com alguém esse vídeo, você vai estar nos ajudando. Visto que o nosso canal é pequeno, não é remunerado, o YouTube pouco recomenda esse canal. Então, quando você compartilha, você nos ajuda também que essa mensagem chegue para outras pessoas. Quero te convidar agora a me acompanhar em mais um estudo. Vamos juntos? Nós estamos em 1 Coríntios, capítulo 9. Hoje o nosso estudo vai dos versos 19 ao 23. A gente vai estar falando... Paulo está dentro daquele contexto, né, falando da liberdade na graça, e Paulo fala do direito. Nesses últimos dias, Paulo está falando sobre o sustento do obreiro, do missionário, aquele que trabalha, que serve ao Senhor, ser sustentado. E aí eu preciso falar, talvez está chegando só hoje, aqui a gente não está falando daqueles exploradores da fé, aqueles que ficam usando a igreja para manter sua vida luxuosa, mas nós estamos falando daqueles que se dedicam ao trabalho do Senhor e serem sustentados pela igreja. Estamos já há alguns dias estudando isso. Se você quiser ver, pode voltar a alguns estudos. Paulo fundamenta isso. E Paulo também diz que é um direito dele não querer receber. Paulo recusou o suporte financeiro quando estava em Corinto e fez isso por amor aos pecadores. Eu quero ler com você o texto bíblico de hoje, versículos 19 a 23. Paulo diz assim: porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Depois Paulo vai dizer: ao sem lei, como eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de tornar-me cooperador com ele. Esse texto é muito conhecido, não é? Um texto clássico da palavra de Deus e muitas vezes se usa esse texto em outras aplicações, mas o que ele está dizendo dentro desse contexto da cooperação? Que Paulo não quis receber nada de apoio financeiro da igreja de Corinto. Paulo diz e deixa claro que ele não estava preso por ninguém, mas ele voluntariamente se fez escravo de todos, como nós lemos aí. Qual o propósito que o texto nos diz? A fim de ganhar o maior número possível, livre de todos os homens, mas ainda servo de todos os homens, diz no versículo 19, lemos aqui. Por que Paulo era livre? Ele estava dizendo: olha, eu não estou preso, eu não estou dominado por ninguém, mas eu estou aqui para servir. Paulo era livre, ele estava capacitado a servir aos outros e renunciar os próprios direitos por amor a eles. Esse foi o posicionamento de Paulo em Corinto. Quando lemos isso aqui, existem muitos críticos aqui que julgam, equivocadamente a atitude de Paulo. Quando leem esse texto, interpretam esse texto, muitos pensam que ele estivesse procedendo igual um camaleão, não é? Mudando de atitude, de mensagem a cada nova situação. Mas não é isso que Paulo está ensinando. Paulo não está falando em a gente pode usar a expressão, uma vida dupla. Não.
O que ele está defendendo é uma maleabilidade, uma flexibilidade, uma adaptabilidade de metodologia para apresentar o Evangelho em diversos contextos. É isso que Paulo está expressando nesse texto. Barclay, comentarista cristão, bíblico, ele traz e confirma essa ideia quando ele diz que Paulo não está adotando uma personalidade hipócrita de duas caras, sendo uma coisa para uns e uma coisa para outro. Mas o que Paulo está fazendo é ajustando a mensagem para que possa chegar, e nós lemos o texto aqui, ao maior número de pessoas, e não para agradar o auditório. Paulo não está pregando para agradar, mas Paulo está pregando para alcançar o maior número de pessoas. Então ele ajusta, ele adapta para que possa chegar ao maior número de pessoas. Paulo, e ele mesmo se identifica, ele era um embaixador e não um populista. Tanto é que nós vemos muitas vezes Paulo com duras palavras. Paulo em nenhum momento pode ser colocado aqui como uma pessoa populista que estava apenas para ganhar nome, fama e pregava para agradar as pessoas. Mas ele tinha as estratégias para poder alcançar, e lemos aqui, o maior número de pessoas. Ele ensinava que nós precisamos ser o quê? Sensíveis à cultura das pessoas com quem nós pregamos, a fim de não criarmos obstáculos ao progresso do Evangelho. E como nós precisamos entender isso? Como nós precisamos da visão de Paulo. Mas tem dois perigos quanto à evangelização, e isso aqui precisa ser observado. O primeiro perigo que nós enfrentamos quando falamos de evangelização é o perigo de mudar a mensagem. Então, se eu estou aqui, eu prego uma coisa, se eu estou aqui, eu prego outra. E o outro perigo também é engessar a mensagem. É aonde eu for, eu querer pregar do mesmo jeito, sem entender os contextos, o lugar onde eu estou, a forma que eu estou. E para pregar o Evangelho, é por isso que nossa vida precisa, e eu sempre tenho dito isso aqui, a nossa vida, a nossa atitude enquanto cristão, ela precisa ser guiada pelo Espírito Santo de Deus, para que as nossas ações possam ser feitas e vividas dentro da vontade do Senhor. O que Paulo fez? Paulo variou os seus métodos para alcançar os melhores resultados. Paulo estava mudando apenas os métodos, mas a mensagem era a mesma. E Paulo deixa isso muito claro. Olha, eu me fiz assim para ganhar esses. E nós precisamos ter essa sabedoria, irmãos. Muitas vezes nós precisamos saber com quem estamos falando, onde estamos falando, e trazer uma palavra que possa alcançar esse público. Porque o nosso objetivo, o nosso propósito deve ser o mesmo de Paulo, como nós lemos aqui: salvar, ganhar o maior número de pessoas. Quem prega o Evangelho, quem fala do amor de Cristo, precisa estar atento a isso. Por isso que dentro desse contexto, Paulo resolve não receber a ajuda da igreja de Corinto, para não ser pedra de tropeço naquela localidade onde ele estava. Em outros lugares, Paulo recebeu ajuda, agradeceu a ajuda, porque ele entendeu que naquele lugar não teria nenhum problema. A vida do homem e da mulher de Deus precisa ser vivida com sabedoria, com direcionamento do Espírito Santo de Deus, para que a gente possa saber se portar, agir, falar, onde quer que nós formos, e através de nós o nome do Senhor ser glorificado e mais vidas alcançadas, e tudo para a glória de Deus.